Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou iniciar aqui as aulas de matemática do nono ano, né? Eu sou o professor Edmar, vou estar aqui fazendo com vocês a nossa primeira aula de uns números irracionais, a aula 1. A gente vai estar falando sobre a teoria aí, da onde surgiu a necessidade dos números irracionais, né? Quem estudou aí o oitavo ano já teve aí o conhecimento sobre os números naturais, os números inteiros, os números racionais, e agora a gente vai estudar aqui os irracionais. A geometria é a descoberta do número irracional. Então a gente sabia que foram utilizados o conjunto dos números naturais, que é aqueles que a gente conhece, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? São os números naturais. Aqui embaixo eu tenho um logozinho que vai ajudar vocês mais nesse entendimento aí. Aí foi utilizada a necessidade dos números negativos, né? Foi introduzido aí, precisou dos números negativos para fazer cálculos. Então, criaram-se os números inteiros, né? Depois dos números inteiros veio os números fracionários, que foi a necessidade dos números racionais. E agora, quando chegaram nesses problemas de geometria aqui, aí surgiu a necessidade do número irracional. Então, vemos aqui na malha pontilhada, né, a questão do ângulo retângulo, do triângulo retângulo ali, que foi necessário aqui encontrar esse valor aqui, que vocês vão estar entendendo por que surgiu os números irracionais. Vamos mais para frente aqui. A área do quadrado construído sobre o lado maior do triângulo, essa aqui, ó, esse quadrado aqui, está marcando aqui para vocês, esse quadrado aqui, né? Duas unidades de medida, vocês estão vendo aqui, né? Se juntar tudo dá dois quadradinhos, e esses dois aqui também dá dois quadradinhos. Então essa relação aí é aquela relação de o teorema de Pitágoras lá, né? Que A ao quadrado, é a mesma coisa que B ao quadrado mais C ao quadrado. Professor, quem é o A ao quadrado? Essa linha aqui, ó, né? Essa linha aqui, ó, é o A ao quadrado. Essa linha aqui é onde fez esse quadradinho aqui, ó. Vocês podem notar aqui que esse quadradinho aqui é o valor desse lado do triângulo, então ele é o quadrado. O B ao quadrado, vocês podem nomear o B ao quadrado qualquer um desses lados aqui, ó. Pode ser esse, né? O B ao quadrado, aí forma esse quadradinho aqui, ó. E o C ao quadrado é esse quadradinho aqui. Aí vocês notem em amarelo que somando esses dois aqui, vocês somando esses dois quadradinhos aqui, esse mais esse, vai dar o mesmo valor desse daqui de cima. Então essa é a relação que o Pitágoras fez aqui, ó, né? Que o A ao quadrado é o mesmo valor do B ao quadrado mais o C ao quadrado. Vamos apagar aqui para nós descer para baixo. Vocês vão ver melhor essa relação aqui embaixo. Então vamos estar rolando mais aqui por baixo para vocês verem. Aqui a relação, né? O lado maior, o valor numérico da área do maior deu 2. E os outros dois, 1 mais 1, né? Então aqui deu um quadradinho mais outro quadradinho. Vocês podem estar aqui, ó, um quadradinho aqui mais o outro quadradinho aqui, deu o mesmo valor desse quadradão aqui. Essa que é a relação está dizendo, né? Então vamos rolar mais aqui para baixo. Agora construindo aqui embaixo, considerando uma malha igual à anterior, vejamos um novo triângulo retângulo isósceles, colorido e roxo, esse roxinho aqui. E os quadrados construídos sobre os lados desse triângulo. Os quadrados são coloridos, estão de azul, né? Vocês podem notar aqui de novo, que se vocês somar esse quadradão aqui feito a partir desse lado do triângulo aqui, ó, a partir desse lado aqui, você pegar e somar essa malha que está em azulzinho aqui, essa parte que está em azul aqui, se vocês somarem isso daqui, ela vai dar o mesmo valor do que essas duas aqui somadas, né? Então observem aí que se você somar essa com essa, vai dar igual o valor daquela outra ali, ó. Então a mesma relação de novo no Pitágoras lá, né? A ao quadrado, que é esse lado aqui, né? Vai ser igual ao B ao quadrado, que é esse lado aqui ao quadrado, mais o C ao quadrado, que é esse outro quadradinho aqui, ó, né? Esse quadradinho aqui de cima aqui, ó, né? Então se você somar esses dois quadradinhos aqui, vai dar o mesmo valor daquele lá. Então, C ao quadrado. Essa é o teorema de Pitágoras.
Pessoal, se tiver muito rápido, vocês pausem o vídeo, tá? Para vocês verem a explicação aí. Considerando ainda o quadradinho vermelho, né? Que vocês estão vendo aqui, quadradinho vermelho. Então esse lado aqui tem 4, esse ladinho aqui vai ter 4, né? Mas esse tem 4, então dá 8, né? Se vocês somarem direitinho esses quadradinhos aqui do grandão, se vocês somarem igualzinho, vocês vão perceber que também dá 8, né? Então notem que esse daqui tem 4, né? O grandão tem 8, e os outros dois, um tem 4 e o outro tem 4, né? Vou apagar aqui. Então, um tem 4 e o outro tem 4 também. Então, aqui está a relação de Pitágoras exatamente iguais às mesmas áreas. Isso é para o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Então, vamos aqui seguindo. Foi o que disse aqui, né? Aqui, ó, vocês podem notar aqui, podem estar parando o vídeo aí observando isso daí. O lado maior dá 8, né? E o lado menor, um dá 4 e outro dá 4. Então, somando os dois dá 8, que é igual a 8 lá, né? 8 igual a 8. Certo aí? Qualquer coisa vocês pausem o vídeo aí e vão estar analisando aí novamente. Voltem, tá? Se precisar. Então, aqui está o teorema de Pitágoras em si, né? Aqui está o teorema de Pitágoras, aqui, ó, né? Dado um triângulo retângulo qualquer, a área do quadrado construído sobre o seu lado maior será igual à soma dos lados dos quadrados construídos sobre os lados menores. Aquela relaçãozinha lá de novo, né? O lado maior ao quadrado vai ser igual a um dos lados menores somado com o outro, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso daqui é a relação de qualquer triângulo retângulo. Para vocês que não estudarem o oitavo ano nessa parte, então tá aqui para vocês lembrarem, tá? Aqui vamos para o exemplo, né? Observe a figura representando o triângulo isósceles, que o maior lado mede x, né? O maior lado medindo x, aqui o maior lado, né? Medindo x. E cada lado congruente mede 1. Então esse lado aqui medindo 1, né? E o outro lado aqui medindo 1. Aí foi feito os quadrados deles, né? Ó, esse aqui foi feito o quadrado dele, que é o lado maior, um quadrado do lado menor e outro quadrado do lado menor. Vamos descer para baixo aqui para vocês estarem vendo aqui. Eu estou apagando, gente, que eu vou deixar esse arquivo na descrição do vídeo para vocês, tá? Para vocês estarem baixando ele aí, se for necessário. Então, conforme a relação de Pitágoras, observem aqui que o lado maior é o x, né? O x ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Notem aqui em cima novamente, né? O lado maior é x ao quadrado e um lado 1 ao quadrado, né? Então fica x ao quadrado, o lado maior, né? Um lado aqui é 1, então vai ser 1 ao quadrado, né? Mais o outro lado ao quadrado, que é 1 ao quadrado também. Então, por isso, um triângulo isósceles tem dois lados iguais. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado aqui dá 1 e 1 ao quadrado aqui dá 1 também. Então, mais 1 dá 2. Então, x ao quadrado vai ser igual a 2, né? 1 mais 1 é 2. E eu quero saber só o valor do x, não quero saber o valor desse quadrado, quero saber só o valor do x. Isso aqui é uma equação de segundo grau que a gente vai testar mais pra frente, né? Equação de segundo grau do tipo só ax ao quadrado igual a zero. Então a gente vai deixar só o x aqui e vai passar esse expoente para o outro lado. Professor, o que acontece quando eu passo o expoente para o outro lado? Ele vira isso aqui, tá, gente? Ó, raiz, tá? Então esse x aqui, o valor dele, ele vai ser uma raiz de 2, certo? Então, certo aqui o valor desse lado do quadrado, o valor, o comprimento desse x aqui é raiz de 2. A gente vai estar aqui mais para frente analisando essa questão aqui, tá bom? Pausem aí e copiem esse cálculo aqui, que é muito importante para vocês. Aqui o cálculo que foi feito, né? Então, x ao quadrado, 1 mais 1 e tal. Aqui, ó, tirou 1 mais 1, x ao quadrado ficou igual a 2, ou x vezes x igual a 2. Então, aquela questão lá, né? Acabo chegando no cálculo que eu fiz resumidinho para vocês lá. Chega na raiz de 2, que é a raiz de 2. Certo? Então, vamos descendo aqui mais para baixo. Como que vocês vão encontrar a raiz de 2 aí na reta numérica? Muito simples, tá? Vocês vão pegar essa medida aqui, que é 1, ó, tá vendo?
no compasso, outro no 1 também, fazer ela bem feitinha esses lados, e vocês vão pegar essa medida aqui, ó. Vocês vão fazer essa medida aqui com o compasso de vocês, tá? E aí vocês vão estar girando essa medida do compasso aqui, ó, numa reta numérica, vocês vão conseguir encontrar o valor da raiz de 2 aonde que fica na reta numérica. Então a raiz de 2 ela fica mais ou menos aqui, né? Então a raiz de 2 vai ficar mais ou menos aqui na reta numérica. Isso aí, se o exercício estiver pedindo para vocês fazer a raiz numérica, colocar a raiz de 2 ou raiz de 3 que seja na reta numérica. Tudo bem? Podem estar pausando aí e seguindo conforme vocês vão precisando. Eu tenho que acelerar a aula para não ficar muito grande. Como descobrir a raiz de 2 agora? A gente sabe aqui pela reta numérica que a raiz de 2 está entre 1. Né? Vocês podem ver aqui que ela está entre o 1 e entre o 2. Então, é 1,1 vezes 1,1, né? Igual está aqui, ó. Tudo ao quadrado para a gente ver se a gente consegue tirar essa raiz. Como que você vai tirar a raiz de 2? É um número, né, vezes ele mesmo, que dê 2, né? Então o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão estar usando 1,1, aqui ó, deu 1,21, nem chegou perto do 2. 1,2 vezes ao quadrado deu 1,44, nem chegou perto. Aqui a gente tem aqui embaixo 1,4 ao quadrado, deu 1,96, chegou bem perto do 2, né? E o 2,25 passou do 2, então você observa que a raiz de 2 aqui, ó, né? Observamos, portanto, que a raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. A gente vai continuar com o cálculo aqui. Deixa eu apagar. Eu vou deixar esse arquivo, vou salvar esse arquivo, vou deixar esse arquivo no fim para vocês, tá bom? A gente vem aqui agora, ele está fazendo todo esse cálculo aqui, né? Fazendo todo esse cálculo aqui, ó. A raiz de 2 está entre 1,41 e 1,42. O que a gente faz aqui? A gente vai fazendo novamente, né? Olha aqui, ele chegou num resultado que chegou bem próximo, né, do 2, e o outro que chegou bem próximo do 2 também. Então, desse modo, verificamos que a raiz de 2 está entre 1,414 e 1,415. Então, podemos considerar que o valor aproximado da raiz de 2 é 1,414. Existe outra maneira também de tirar a raiz quadrada de um número, né? Então, de um número não inteiro ali. A gente vai fazer aqui a formulazinha para vocês, tá? E eu vou estar explicando essa formulazinha aqui. Então, 2 vezes a raiz de P. Então, eu vou estar fazendo esse cálculo aqui com vocês. A raiz de x aqui, a gente vai apagar, né? A gente vai trocar essa raiz de x, a gente vai trocar tudinho lá, ó, né? Raiz de x. Quem que é a raiz que você está procurando? A raiz de 2. Então, você vai pegar aqui, ó. Raiz de 2 é mais ou menos, né, aproximado, né? Aproximado, esse sinal de aproximado aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. No mouse é complicado, viu, gente? Mas a gente vai fazendo aqui. Tá? Ó, a raiz aproximada de 2, ela vai ser igual a 2 mais. A gente vai colocar nesse P. Quem é esse P, professor? Esse P aqui, ó, que está aqui em cima e aqui embaixo na fórmula, é aquele número quadrado perfeito que está mais próximo. Qual que são os quadrados perfeitos? Vamos ver aqui embaixo aqui, ó. 1 ao quadrado dá quanto? Dá 1. 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4. 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. 4 ao quadrado dá quanto? Dá 16. Então, esses números aqui, pessoal, ó, esses números aqui, ó, são os quadrados perfeitos, tá? São os resultados de um número natural ao quadrado, certo? Aqui seria 5 ao quadrado dá 25, 6 ao quadrado dá 36 e assim por diante. Todos eles são quadrados perfeitos. Então, voltando aqui, qual que é o quadrado perfeito mais próximo de 2? Bom, o 1 e o 4, né? Então, é o 1, certo? Aqui embaixo, o 2, né? Vamos seguir a fórmula do mesmo jeito, vezes. Qual que é a raiz de P aqui? Quem que é o P? O P é 1, né? Então, P é 1. A raiz de 1. Então, seguindo o cálculo aqui, a raiz de 2 vai ser aproximado, né? 2 mais 1, todo mundo sabe que é 3, né? 3 aqui ficou bem feião, né? E 2 vezes a raiz de 1. A raiz de 1, gente, é 1, né?
Então fica 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então a raiz de 2, ela vai ser aproximadamente, vou fazer aqui para vocês, essa raiz de 2 vai ser aproximadamente 3 dividido para 2. A gente vai encontrar um valor bem similar a esse daqui, tá? A gente vai encontrar aqui pelo menos 1,4, né? Vai encontrar aqui, dividindo esse 3 por 2, aí vai encontrar mais ou menos isso. Então essa é uma forma de vocês estarem fazendo aí, encontrando uma raiz de um número, tá bom? Eu vou fazer mais aqui embaixo de novo, a raiz de 3, né? Fazendo a raiz de 3 aqui para ajudar vocês no cálculo, entenderam? Então a gente vai seguindo aqui, qualquer coisa vocês pausem o vídeo aí para vocês estarem fazendo, tá? Então aqui vamos fazer a raiz de 3 aqui daquela forma, né? Vamos fazer a raiz de 3 daquela forma para vocês entenderem aqui. Então vamos lá, a raiz de x, que é a formulazinha, né? É aproximado o x mais o p, que é o quadrado perfeito mais próximo, dividido por 2 vezes a raiz de p, né? Seguindo aqui. Qual que é a raiz que a gente está querendo agora? A raiz de 3. Então a gente vai aqui na raiz de 3. Então a raiz de 3. Onde tem x vocês vão colocar 3. Então a raiz de 3 é aproximado. Onde está o x vocês colocam o 3. Então vamos colocar o 3. 3 mais o p. Se vocês pegarem lá os quadrados perfeitos, que é o p, né? P é o quadrado perfeito mais próximo aqui. Então o quadrado perfeito mais próximo do 3 é o 4, né? Então vamos colocar o 4. Aí vocês vão colocar o 2 aqui da forma, vezes, né, a raiz do 4, né? O p é o 4, então vamos lá. Seguindo aqui, vou fazer mais um passo aqui na frente, aí depois a gente desce aqui para baixo com o resultado. Então vai ficar assim, ó, raiz de 3 é aproximadamente a continha aqui que a gente vai fazer, ó, essa continha aqui. Então 3 mais 4, 7. E 2 vezes a raiz de 4. Quanto que é a raiz de 4 mesmo? Exato, 2, né? Então fica 2 vezes 2. 2 vezes 2 aqui embaixo, né? Você tira a raiz primeiro, a raiz de 4 é 2. Né? Aí vai ficar 2 vezes 2. Então 2 vezes 2 é 4. Né? Se vocês tirarem aí, vocês vão ver que a raiz de 3, deixa eu apagar aqui que está muito longe aqui, né? Se vocês pegarem aí, vocês vão ver que eu vou colocar aqui embaixo, que a raiz de 3, ela é aproximada, tá gente? É um número aproximado. 7 dividido por 4, a gente vai ter mais ou menos isso daqui, esse resultado que foi encontrado aqui, que é 1,732. Então, vocês vão encontrar aí, a grossos modos, 1,7, tá bom? Essa é a maneira de vocês tirar uma raiz mais rápido, tá bom? Em vez de vocês ficarem caçando esse processo todinho aqui, ó, notem aqui à esquerda aqui, ó, vocês têm que ficar testando número por número, né? Em vez de você fazer todo esse cálculo aqui enorme aqui, vocês podem estar fazendo dessa forma aqui, ó, né? Esse cálculo aqui. Pausem o vídeo e façam um passo a passo aí para vocês entenderem aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir aqui para frente. Então, gente, como eu vinha dizendo para vocês lá em cima, foi interessante, bem interessante esses números irracionais, né? Esses números, por exemplo, a raiz de 3, a raiz de 2, ele é um número que dá uma dízima infinita, né? Dá uma dízima infinita. Então esses números aí não eram conhecidos na época. Então esses números aí são chamados os números irracionais, tá? Então por isso que foi colocado aí, estipulado aí o início dos números irracionais. Essa parte geométrica aí que eles necessitaram desse lado do triângulo aí. A gente vai aqui também para um número irracional bem importante, né? Que esse aí é para calcular corpos redondos, né? Circunferência, cone, essas coisas assim, sempre vai utilizar esse número irracional importantíssimo, que é o número π, tá? O número π, ele utiliza esse símbolo aqui, e o valor dele é aproximadamente 3,1415, e aqui é infinitesimal, tá? Então é um número irracional, o número π. Você pode desenhar ele assim, ó, tá? O número π
é mais ou menos esse valor aqui, ó, tá? 3,14. Alguns exercícios arredondam para 3,5 e assim por diante, certo? Então a gente vai ver aí como que surgiu o cálculo desse número π aí. Para você encontrar o número π, a gente vai seguir aqui na sequência. Imagine as três circunferências da figura a seguir e tal, né? Uma linha traçada para uma delas foi esticada, dando origem ao segmento da reta. Tá aqui o segmento da reta. A medida do comprimento, né, de cada uma das respectivas circunferências, a relação, gente, vamos partir aqui rápido aqui, para a relação do número π. O número π você encontra ele quando você divide o comprimento da circunferência, tá? O comprimento da circunferência é a volta aqui, ó. Comprimento da circunferência. Dividido pelo diâmetro. O diâmetro é isso aqui, gente, ó, passando pelo centro, tá? O diâmetro é isso aqui, ó. Isso aqui é o diâmetro de uma circunferência, tá? É o diâmetro de uma circunferência. Então a gente vê aqui que essa moeda, a circunferência dela é aproximadamente 84,9. Então você vai dividir o comprimento, né, o comprimento da moeda aqui, ó, né, dividido pelo diâmetro da moeda, que é 27 milímetros. Então você dividindo, você sempre vai encontrar qualquer corpo redondo aí, qualquer circunferência, você vai encontrar o valor aproximado do π, né? Você vai encontrar o π aqui, ó, 3,14, né? Encontrar o π aqui, 3,14. Todo corpo redondo, você pegar a circunferência dele, né, você vai encontrar mais ou menos o valor de 3,14. É assim que surgiu o número π. Vocês notem aqui que na latinha também, né, foi dividido o comprimento dessa circunferência da latinha, né, o comprimento da circunferência é a volta dela, né, dividido pelo diâmetro, que é de uma ponta a outra passando pelo centro, né, de uma borda a outra passando pelo centro é o diâmetro da circunferência. Não confunda o diâmetro com o raio, tá? O raio parte do centro até a borda, tá? Esse aqui é o raio, tá? Que é o raio. E o diâmetro é de um lado ao outro. Tudo bem até aí? Então assim que a gente encontra o número π, dividindo o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro. Tudo bem? Vamos passar para frente então. Vamos lá? Aqui o comprimento da circunferência, né? Acabando de explicar aqui, o comprimento da circunferência vai dar o número π, né? O comprimento da circunferência vai dar o número π. Gente, isso aqui é uma formulazinha matemática, né? Então o comprimento dividido pelo diâmetro vai ser igual ao π, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que ele vai dar o comprimento da circunferência, tá? Você vai estar procurando o número π, você vai dividir a circunferência pelo diâmetro. Se você estiver procurando o d aqui, ó, que é o diâmetro da circunferência, você vai ter que passar o d para o outro lado, né? E aí vai ficar assim, ó, c dividido pelo π, tá? Se você estiver procurando o diâmetro o comprimento da circunferência, por exemplo, você vai ter que fazer essa formulazinha aqui, ó, o π vezes o diâmetro, tá? Então, para procurar o comprimento é o π vezes o diâmetro, para procurar o diâmetro é o comprimento dividido pelo π, tá? Então, essas três formas aqui de calcular. Os exercícios aqui embaixo, quando você estiver procurando o d, que é o diâmetro da circunferência, você utiliza essa. Quando você estiver procurando o número π, você vai fazer a circunferência dividido pelo diâmetro. Quando você estiver precisando do comprimento da circunferência, você utiliza essa formulazinha aqui, deixando aqui para vocês explicadinho, tá bom? Então, eu acho que a nossa aula chegou ao fim, né? Eu vou ter uma aula gravadinha para vocês com alguns exercícios. Então, vocês têm uns exercícios aqui no final desse material que vocês podem estar utilizando. E aí, pausem o vídeo aí quando vocês precisarem, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula aí, se Deus quiser.